Muitos pais, eles têm medo de que os seus filhos fiquem para trás. E o mais curioso é que esse erro nasce exatamente deste sincero desejo de oferecer o melhor para os filhos. E por causa disso, eles oferecem cada vez mais estímulos, mais atividades, tarefas de contraturno, oportunidades para que o filho se desenvolva. E aí surge uma grande pergunta: será que a quantidade de estímulos está garantindo produtividade ou está garantindo apenas mera agitação? Porque sem perceber, a grande maioria dos pais que buscam desenvolvimento para os seus filhos não percebem que transformam aquela infância em um mero cumprimento de agendas. Criou-se o hábito da performance infantil, de modo que a criança precisa a todo momento estar aprendendo algo, a criança precisa falar 2 idiomas, precisa dominar tecnologia, precisa estar bem preparada para quando o mercado de trabalho chegar. E eu já ouvi isso de alguns pais, mas eu pergunto, mercado de trabalho é mesmo preocupação para uma criança? Ou ela precisa primeiro formar as suas necessidades básicas? Sem perceber, muitos pais transformam a infância dos seus filhos em uma verdadeira preparação para uma competição. Competição essa que nunca chega ou que vai chegar daqui a muitos anos e que não é hora de eu despender tempo e energia formando meu filho desse jeito. Sabe qual é o verdadeiro produto das crianças que têm agenda no lugar de rotina? Se tornam crianças hiperestimuladas, cansadas, ansiosas, depressivas e são incapazes de viver certos momentos de ócio, de silêncio, de contemplação. Entenda que o grande problema aqui nem de perto é o desenvolvimento das habilidades. É bom que utilizemos das janelas cognitivas que a criança tem no decorrer do seu crescimento para desenvolver habilidades nessas crianças. O problema reside no fato de que, em uma sociedade completamente acelerada, nós nos esquecemos completamente que a alma humana necessita de interioridade para que ela consiga amadurecer, para que ela consiga se formar. O processo de formação do caráter, ele não nasce de um excesso, mas ele nasce de uma constância de direcionamento ao que é bom. A formação da educação pelas virtudes, ela acontece pelo perene e paciente processo de ensinar e direcionar ao bem. Essa repetição serena, perene de fato, amorosa ao que é bom, faz com que a criança se forme, faz com que a criança forme bons referenciais de caráter, que a criança entenda o que é uma prática virtuosa, para além de qualquer teoria. Mas entendam, como alcançar isso com os meus filhos? Convivência. Só é possível formar um ser que convive comigo. Primeiro, porque é impossível amar o que não se conhece. Se eu não convivo com meu filho, eu não o conheço e ele não me conhece. Eu já perdi a conta de quantas as vezes pais me relatam que eu consigo o resultado que eles não conseguem. Ou que eu acesso lugares dos filhos deles que eles não acessam. Mas não tem nenhum passe de mágica, não tem nenhum método milagroso diante disso. É mero olhar atento, é mera escuta ativa. Então esse é o grande dever de casa para os pais que estão me escutando neste momento. Você precisa se atentar se existe olhar atento e escuta ativa no seu relacionamento com o seu filho. É isso que vai formar o caráter dele. É isso que vai verdadeiramente educar o seu filho. A criança, ela precisa de refeições em família. Qual foi a última vez que vocês almoçaram juntos? Jantaram juntos? Fizeram uma refeição juntos? Não simplesmente sentar na mesa
comer e sair. Mas aquele momento realmente foi um momento de banquete familiar, onde você perguntou sobre o dia, onde você contou coisas que aconteceram com você, onde houve de fato um processo onde a criança, vendo a forma como os adultos se portavam, ela teve oportunidade de entender como ela deve se portar. Como anda a rotina em casa? Existe horário de dormir, horário de acordar. A criança tem seus lugares delimitados, onde ela estuda, onde ela come, onde ela brinca. A leitura está em dia. Então veja bem, são pilares simples, palpáveis, alcançáveis em qualquer casa. Primeiro, convivência. Segundo, rotina. Terceiro, leitura. Se seu filho é uma criança pequena, faça a leitura em voz alta. Isso é comprovado. Crianças que têm acesso à leitura em voz alta se alfabetizam mais rápido. Se seu filho já é uma criança alfabetizada ou é um adolescente, leia você livros. Porque você quer que seu filho leia, mas quantos livros você tem lido? Quantas vezes ele tem visto você pegando um bom livro para ler? Ou a única coisa que o seu filho vê é você mexendo no celular? É você observando, ou analisando, ou descobrindo qual é a próxima trend? Entende? A criança ela é movida pelo exemplo. Um dos maiores pilares, se não o maior, uma boa vida de oração. O seu filho presencia você rezando? Ele tem você como exemplo àquele que deve seguir a Deus? Nada é mais impactante para um filho do que ver um pai, que é aquele exemplo de homem de fortaleza, se ajoelhando diante de Cristo. Nada vai incutir maior piedade no coração de uma menina do que a própria piedade pela qual ela vê a mãe conduzindo suas orações. Então entendam novamente, a formação básica de uma criança não se dá pelo excesso de estímulos, pelo excesso de atividades. A formação básica de uma criança se dá pela convivência que ela tem com adultos virtuosos. E estes adultos virtuosos serão capazes de perpassar para essa criança o hábito da virtude. Espantem-se, pais, esses adultos devem ser vocês. Então me responda, quão virtuosa anda a sua vida? Que exemplo você tem dado ao seu filho? Entenda, uma vida ordenada forma uma criança até no silêncio. Até no silêncio. Quanto ao excesso de atividades, entenda. Se seu filho é uma criança, se seu filho é um adolescente, ele precisa de, no máximo, 2 atividades extras. Uma de cunho físico, uma atividade física, para que ele se desenvolva, e uma de cunho intelectual, artístico. Seja uma aula de xadrez, uma aula de música, uma aula de pintura. Uma segunda língua, se seu filho já é um adolescente, não se ele é uma criança, e depois, futuramente, entraremos nesse quesito, mas é disso que o seu filho precisa. E a pergunta que deve ser feita não é se o meu filho já faz o suficiente, mas a pergunta que deve ser feita é se o meu filho está tendo tempo de amadurecer. O meu filho está tendo tempo de olhar para dentro, de ter interioridade e amadurecer. Entenda, esse é um processo natural da alma humana. Ricardo, meu filho tem 5 anos, ele não sabe olhar para dentro, mas ele já precisa aprender a conviver com o silêncio, com a contemplação. E é nesse momento que ele amadurece. Esta é a pergunta que deve ser feita. Entenda, nem tudo que causa uma boa impressão, nem tudo que impressiona verdadeiramente está formando. E nem tudo aquilo que acelera necessariamente está desenvolvendo. Eu posso estar deformando. Então a grande pergunta que deve ficar hoje:
palpitando no seu coração é se o seu filho está tendo o referencial do que é um adulto bem formado e se o seu filho está tendo tempo para cristalizar, para decantar todas as virtudes que ele tem vivido no dia a dia. As atividades, as habilidades, nesse momento, são secundárias.